Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem? Nós vamos estar fazendo agora a correção referente ao assunto circuito elétrico e circuito elétrico residencial, os dois últimos assuntos vistos aí na última videoaula, né? Então, eles são alguns assuntos relacionados à parte de física, né? Alguns têm umas continhas, uns cálculos, mas tudo que vocês fizeram aí foi bem relacionado a conceito que nós vimos aí passo a passo no livro e vocês marcaram, né, ao assistirem aí a última videoaula. Peço a vocês que continuem aí se organizando, continuem destacando as partes do livro de vocês e principalmente deixando os exercícios bem organizadinhos aí no caderno para a gente ter uma maior facilidade de identificar quais estão feitos, né, quais não estão e quais exercícios vocês têm mais dúvidas também. Então a gente vai começar aí com a página 201, falando do circuito elétrico, e logo após a próxima página falando do circuito elétrico residencial. Vou estar sinalizando para vocês, tá? E tirando aí as dúvidas. Quero ver a maior participação da turma lá na plataforma, com dúvidas e outras coisas também relacionadas aí ao que nós vamos estar vendo na parte de ciências, tá bom? Então vamos começar aí com o número 1. Na número 1 nós temos um relacione, né? Vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, na primeira coluna aí nós temos toda ela relacionada a itens, né, que fazem parte do assunto circuito elétrico. Então, nós temos aqui tensão elétrica, corrente, resistor, multímetro, pilhas e baterias. E na coluna 2 os conceitos, né, ou grandezas, o que eles fazem, algumas características também que podem estar relacionadas aí à parte da coluna 1. Então vamos aqui ver quem está relacionado ao que? Vamos lá, relacionado ao circuito elétrico. Eu tenho, né, aqui a letra A, primeiro circuito elétrico. Relacionado a ela, eu tenho que é o item 6, tá? Aqui, ó, constituído por uma bateria, uma lâmpada, interruptor e fio de ligação. E o item 9, trajeto que se fecha para ligar um rádio. Tá? Então, são dois conceitos relacionados a circuito elétrico. Depois, na B, nós temos tensão elétrica. Quem está relacionado aí à tensão elétrica? Deixa eu destacar aqui a B para vocês. É o item 2, né, grandeza associada à energia fornecida diretamente pela pilha ou bateria. O item 5 é medida em volts, certo? E o item 11, o último, energia fornecida à lâmpada via corrente elétrica num circuito. Então, tudo isso tem a ver com tensão elétrica. Vamos aí à letra C, que está relacionada à corrente elétrica. Quem vai ter relação aí com corrente elétrica? Número 1, grandeza elétrica que passa pela lâmpada, é responsável por ligá-la. E a 10, eletricidade que percorre o fio, tá? Então, tudo isso é relacionado à corrente elétrica. Depois temos letra D, resistor elétrico. Quem tem relação aí com resistência? Somente o item 3, filamento de uma pequena lâmpada de lanterna, tá? Somente esse item tem relação aí com resistência. Depois, multímetro, quem vai ser ele, né? Então, a relação com ele é o item 7. Tá bem aqui, ó. Pode medir a tensão, corrente elétrica e resistência elétrica, tá? Então, esse é o multímetro vai fazer tudo isso. E por último, pilhas e baterias, elas têm relação com quem? Ao item 4, né? Pode ser obtido ligando-se limões com dois pedaços de metais diferentes. E depois o item 8 possui polo positivo e polo negativo. Então, estão relacionados aí a pilhas e baterias. Bem legal essa questão, né? Bem cheia de conceito. Ajuda a gente a compreender principalmente conceitos relacionados a circuito elétrico. Número 2. A figura abaixo mostra um pequeno circuito elétrico aqui funcionando, com uma pilha, com a lâmpada e uma pessoa acionando o interruptor. Ao apertar o interruptor, a lâmpada ligada à bateria vai acender. Aí nós temos aqui as questões. Faça a figura esquemática que representa esse circuito. Então, a figura que vai representar o circuito é essa daqui, tá? Então, vocês vão fazer um quadrado. Esse círculo aqui riscado significa a lâmpada, esse daqui significa o interruptor. E aqui dentro vai passar a corrente elétrica. Então, esse desenho significa um circuito. B. Quais são as principais grandezas elétricas
envolvidas na ligação da lâmpada. Então, quando eu falo grandeza, eu estou falando de tudo relacionado aqui à eletricidade. Então, eu posso colocar tensão elétrica, corrente elétrica, resistência, né? Então, tudo que tem a ver aí com o funcionamento do circuito. Letra C. Com base nas grandezas envolvidas na ligação da lâmpada, explica o funcionamento do circuito capaz de ligá-lo. O que vai acontecer? Isso que vocês vão explicar, né? Então, a energia vai sair da bateria, vai passar pelos fios condutores, né? Chegando aí à lâmpada, né? Que vai receber essa energia em maior quantidade. Recebendo essa energia, a lâmpada vai acender, tá? Então, aciona o interruptor, permite a passagem de fluxo de elétrons das pilhas e baterias para a lâmpada, e essa lâmpada acende, recebendo aí a maior quantidade de energia. É assim que funciona um circuito elétrico. Número 3, da página 201. Observe os circuitos das figuras abaixo e responda às questões, né? Essas questões estão aí na página seguinte. Quais são elas? A que tipo de ligação as lâmpadas estão submetidas nas figuras 1 e 2? E depois a letra B. Em qual figura as lâmpadas vão brilhar com menor intensidade? Então, a gente tem como prever tudo isso, né? Ter uma ideia? Tem sim. Então, nós temos aqui a resposta para a letra A. Uma ligação em paralelo, tá? Que vocês estão vendo aqui. E na número 2, uma ligação em série. Então, o desenho está bem nítido. Respondendo aí a letra B, na primeira figura, pois a corrente elétrica que vai alimentar cada lâmpada em seu respectivo ramo se dividirá igualmente. Então, o que vai acontecer aí esperado na primeira figura é a gente perceber esse funcionamento em paralelo funcionando. Vamos então sistematizar da página 212, número 1 ao 7. Então, começando aqui, nós temos aí o seguinte: explique com suas palavras como a eletricidade chega à nossa casa. Quais são os principais elementos do circuito de distribuição de energia que vai do fio da rua até os eletrodomésticos da nossa casa? Então, vocês vão explicar aí como é que isso funciona. Então, nós temos o seguinte: em geral, nas casas há um sistema chamado de caixa de entrada. Esse sistema se conecta com os fios da rua e é de lá que vem a energia elétrica. Bem simples aí e facinho de se entender. Número 2. Qual é a diferença entre a eletricidade fornecida pelas pilhas e baterias e a fornecida pelo gerador? O que acontece lá? Nas pilhas, a tensão fornecida é contínua, isto é, seu valor não varia, é sempre o mesmo. Já a eletricidade das nossas casas, o valor da tensão elétrica vai variar aí ao longo do tempo, né? Podendo ter aí picos de 220 volts, 128, 110, dependendo aí da residência, dependendo do local também, são fatores importantes. 3. Como ocorre um choque elétrico? O que determina os danos possíveis no corpo humano ao receber um choque elétrico? Tá? É muito perigoso. Então, o que a gente vai sentir, né? Então, ele ocorre quando se toca nos polos de um gerador ou uma fonte que se fecha para um circuito. Tá? Então, a corrente elétrica vai circular no corpo, quando é esse segundo caso. Os danos dependem da intensidade, da duração da corrente elétrica. Então, se ela passar pelo organismo durante um período muito longo, os danos são maiores. Se for uma passagem curta, né, os danos são bem menores, mas não deixam de ter sequelas, né? As pessoas ficam bastante machucadas. 4. De que maneira os dispositivos de proteção de rede elétrica, como os disjuntores, termomagnéticos ou os fusíveis, podem proteger equipamentos ligados a ele? Então, é para vocês descreverem o funcionamento aí desses dois aparelhos que nós vimos até no texto. Né? Então, esses dispositivos de proteção interrompem a corrente elétrica no circuito quando ela atinge determinado valor. Essa interrupção garante proteção dos equipamentos. Então, quando ocorre uma sobrecarga de energia, né? Por exemplo, quando cai um raio na região, aí essa energia dissipada aí, né, ao longo dos fios chega até as nossas casas, nos eletrodomésticos, pode haver até mesmo a queima do produto, a queima do material, e esses dispositivos eles vão evitar isso. Então, a corrente aumentou, chegou a um número bem elevado, esses dispositivos desarmam, impedindo que a corrente elétrica tenha problemas. 5. Nas instalações elétricas residenciais, tanto os dispositivos ligados à tomada quanto as lâmpadas funcionam de maneira independente, ou seja, cada um
funciona à sua maneira. Como isso é possível? Ou seja, como eles são ligados à rede elétrica? Faça uma figura que represente essa ligação elétrica. Então, aqui para vocês. Para os dispositivos funcionarem de forma independente, é necessário que eles estejam ligados em paralelo na rede elétrica, ou seja, eles não podem um estar na sequência do outro, eles têm que estar um ao lado do outro. Número 6. Nas pilhas, as indicações positiva e negativa aparecem nas suas extremidades, são informações de tensão elétrica. Com esse tipo de informação, na verdade, esse tipo de informação aparece na instalação elétrica da sua casa. O que acontece lá? Bem, essas informações vão aparecer, né, dentro das instalações elétricas, naquela caixinha, né, que geralmente tem nas casas. Lá tem as informações de tensão, fase, se é neutro, se não é. Então, é dentro daquela caixinha que vocês vão achar essas informações. Lembrando que só pode mexer, né, quando houver autorização, ou então uma pessoa que entenda, né, como funciona essa questão. Número 7, como funciona o fusível, né? Tão conhecido aí pela gente, mas às vezes a gente nem imagina como é que ele vai funcionar. Então, descrevendo aqui para vocês, ele é projetado de maneira que, se uma corrente elétrica muito alta for percorrida em um determinado circuito, um elemento metálico esquentará e fundirá, ou seja, irá se derreter, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então, o fusível, ele tem uma parte metálica que, quando essa corrente elétrica superaquece, né, aumenta demais aí o valor, e é perceptível isso, esse fusível derrete, né, o derretimento dele impede a passagem da corrente elétrica. Bem engenhosa, né, essa criação. Então, finalizamos aqui, gente, o sistematizar número 1 ao 7. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, espero que tenham entendido também esse assunto. 207 não, 212, tá? Então, finalizamos. Continuem deixando as dúvidas lá na plataforma, né? E até as nossas próximas aulas já aí com um novo assunto. Tchau, tchau, gente. Bons estudos!